Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu escrever aqui. Seja muito bem-vinda, Ana. Resumo. Muito bem. E aí, tudo bem contigo? Deixa eu abrir aqui o YouTube. Muito bem. Bom dia para o YouTube também. Bom dia, Grazi. Então hoje a gente vai fazer um resumo, até anotei mais ou menos aqui na minha folhinha. Bom dia, Miriam. Bom dia para todo mundo. Vamos entrando, mais uma semana sendo finalizada. Bom dia, Mirtes. Tudo bem? Hoje vamos fazer o resumão da semana. E depois a gente vai fazer a nossa meditação para a gente poder dissolver o ego, né? Trabalhar toda essa questão de uma forma mais, eu diria, da nossa parte mais espiritual. Mas como a gente aprendeu ao longo dessa semana, a gente tem o nosso lado espiritual em qualquer lugar, né? Ser espiritual não é apenas ser espiritual na meditação. É a gente reconhecer esse espiritual em todas as coisas, né? Ontem falei muito sobre isso. Quem não viu a live de ontem, ela tá salva lá no YouTube. Tá tudo lá naquela playlist lá. Playlist Como dissolver o ego, Como dominar o ego, é o nome da playlist. Aliás, todas as lives que a gente fez, hoje a gente tá na 4ª semana seguida. Todas as lives estão lá, salvas de todos os dias. Aquelas que não ficaram boas no YouTube, eu coloquei essa do Instagram lá. Eu tenho tentado baixar essa do Instagram e colocar lá. Então, por enquanto, tem dado certo. E a gente vai seguindo. Certo? Então, eu acho que eu vou começando aos pouquinhos. E aí, conforme o pessoal vai entrando, dê um coraçãozinho aí pra ver se chama mais gente. Deixa eu abaixar o volume aqui. E aí a gente vai começar a nossa live para falar um pouquinho sobre ego. Até eu digo assim, que quando a gente fala sobre ego, né, a gente traz essa função do ego como sendo o ego. Quem trouxe esse termo foi muito uma análise muito freudiana, né? Quem é psicólogo aí, eu digo que eu não tenho formação em psicologia, mas eu já estudei tanto sobre a mente humana e sobre como ela age, como ela, que talvez eu me arrisco a dizer que eu sei muito mais às vezes do que uma pessoa que ela ali fez a faculdade, né? Eu estudei muito sobre a psicanálise, sobre todas essas questões de uma forma mais, eu diria, racional, né? Porque dentro da ciência, né? Dentro da ciência da psicologia existe uma análise racional e também da parte mais espiritual, de como a nossa mente atua no plano espiritual também. Então, entendendo esses dois lados, a palavra ego, ela vem muito de Freud, né? E eu gosto de falar que o ego seria um falso eu. Mas pensa eu falando assim pra vocês não entendem esse termo. E aí eu colocasse assim lá no nosso tema da semana, como dominar o falso eu. Vocês provavelmente não entenderiam, porque quem não entende o que é o falso eu, não entende, né? As pessoas estão acostumadas a olhar para a palavra ego. Então a gente tem que usar aquilo que vocês conseguem entender para vocês virem. Agora, depois de todos esses dias a gente falando sobre isso, fica muito mais fácil de entender, né? De realmente se alinhar e perceber, não, peraí, o ego na verdade é o falso eu. Então, falando um pouquinho sobre tudo que a gente conversou durante a semana. Na segunda-feira, até eu trouxe aqui o esqueminha que eu fiz, ó, não sei se vocês vão, aqui no YouTube não sei se vai dar pra ver, né, ó, lembra que eu fiz o esqueminha aqui, o que é que a gente é um ser trino, né, ó, aqui em cima a gente é um ser trino, né, eu coloquei aqui que a gente vai ser Filho, Pai, Espírito Santo, que a gente vai ter o consciente, o subconsciente, o supraconsciente,
né? Que a gente vai ter pelo Osho, né? Ele fala de id, ego e superego, né? Nós temos sempre esses 3 pilares. E para cada uma das religiões, né? Que a gente pode falar religiões, porque cada uma das seriam seitas espirituais, alguma coisa nesse sentido. Agora eu tava olhando pra ver se eu parei que a panela tá ligada. Só um pouquinho que eu acho que o namorado deixou ligar. Só um pouquinho. Eu tô sozinha e ele saiu. Vamos lá. Então cada uma dos nossos 3, né, das nossas 3 repartições, e eu chamo de mente, corpo e espírito, né? Então a gente primeiro entende, peraí, eu sou um ser trino, né? Eu sou um ser que tem 3 partes, entre aspas, e que cada uma delas vai se referir a uma parte de mim. E que eu tenho que olhar ela sempre como uma forma integrada. Quase, né, Renato? Exatamente. Falei, nossa, meu namorado saiu, desceu lá embaixo, lá no carro. Falei, eu sou a pessoa que eu faço a comida e faço a live. E depois que eu termino a live, a comida tem que estar pronta. Senão ele fica, porque eu tô com fome, porque eu tô com fome. Eu falei, tá. Aí eu já deixo tudo pronto, faço a live. Quando termina a live, a comida já tá mais ou menos pronta. E aí ele ainda sai e falou, desliga pra mim quando tu for sair. Ele não deu, agora eu vi que tava fervendo. Mas enfim, voltando, né, vida real aqui, né, gente, não vou, vida real. E aí, né, no primeiro dia, eu também falei sobre as camadas, vocês lembram que eu mostrei essas camadas, que a gente chama cebola, e a gente vai formando todas essas camadas aqui, pra quem tá no YouTube aqui, a gente tem todas essas camadas, a gente vai, onde é que eu tô? Aqui. A gente vai formando essas camadas aqui, e essas camadas, elas são todas coisas que a gente acredita, né? Então, por exemplo, eu acredito que eu sou bonita, eu lembro que eu dei o exemplo de eu sou responsável, eu sou... e eu também posso ter várias crenças como eu sou gorda, né? Isso até foi uma crença que eu percebi que eu tinha, e olha só que incrível, né? Porque quando eu era muito criança, eu era bem gordinha, assim, né? E eu sofri vários processos aí de bullying, que hoje a gente chama de bullying, mas naquela época... né, não era considerado isso. E a minha mãe, ela sempre tinha essa coisa com a beleza, de não, tu não pode ser isso, tu tem que ser magra e tudo mais. Ela foi Miss Caxias, né, ela tinha essa coisa com a beleza. E eu lembro que eu me punia muito por isso, eu tentava restringir minha alimentação com ela, né, e ao longo do tempo, logo que eu comecei a fazer esse processo do despertar, que eu falo que foi quando eu pedi minhas contas, naturalmente me veio uma compulsão alimentar. Né? E eu fui percebendo que essa compulsão alimentar ela veio para que eu pudesse começar realmente a trabalhar com o que eu faço hoje, porque eu engordei 9 quilos e eu vi que eu comecei assim, mas da onde vem isso? Da onde vem isso? Eu comecei a trabalhar e eu percebi que uma dessas minhas camadas que eu mostrei para vocês era justamente que eu me via como uma pessoa gorda. Então eu tinha uma camada, um filtro da minha vida como eu sou gorda, né? Eu coloquei aqui algumas ordens, né? Tipo, eu sou rica, eu sou isso, eu sou pobre. Tu pode ter a camada de eu sou pobre, porque alguém falou isso pra ti e tu, num momento de vulnerabilidade, disse sim pra aquilo. E aquilo passou a ser um filtro da tua realidade. Então, quando tu te olha no espelho e tu tá magro, por exemplo, se tu acredita que tu é gordo, verdadeiramente lá no fundo tu tem essa camada, tu vai estar sempre se auto-sabotando para te poder voltar a esse estado, porque isso é importante para ti, porque tu se reconhece com essa imagem. E quando eu comecei a ir fundo, né, na meditação, entender isso, e até dentro desse estudo do ego e tudo mais, eu comecei a entender por isso que as pessoas criam esse processo de autossabotagem, que na verdade é apenas comandos que tu dá para o teu corpo a partir do teu pensamento. Porque o teu pensamento, ele é fruto do teu ego, da tua mente, do teu falso eu, da tua falsa identificação. Eu coloquei a minha identidade como eu sou gorda, e a partir disso os meus pensamentos são de vamos comer isso, vamos passar em tal lugar, vamos comer tal coisa. Por quê? Porque esses pensamentos são de uma pessoa que tem uma consciência como se ela fosse uma pessoa gorda. E por mais que no consciente ela queira emagrecer, ela tem lá no falso eu dela, na falsa identidade, que ela é uma pessoa gorda por conta de coisas que ela viveu no passado. Então vocês percebam, assim, né, eu quis dar um exemplo, até abrir mais, mas para vocês perceberem o quanto essas camadas que a gente vai criando, elas são muito importantes. E o quanto a gente, infelizmente, valida as coisas. Até eu tava falando com a Bárbara, que é a minha social media, que ela me ajuda no Instagram, e a gente estava falando justamente sobre a vulnerabilidade que as pessoas ficam quando elas fazem cursos de alto impacto.
né? Talvez você já tenha feito cursos de alto impacto e você percebeu que, até não só cursos de alto impacto, mas às vezes eu mesmo, uma terapeuta, que tu tá tendo uma sessão comigo, ou eu aqui fazendo uma live pra vocês, eu sempre falo, não validem o que eu digo, olhem pra isso e percebam como vocês querem. Mas num curso de alto impacto, ou mesmo numa sessão de Theta Healing, né, por exemplo, que eu faço, a pessoa, ela tá tão ali olhando pra ti, que tudo que tu fala pra ela dá um sim. E nesses momentos de vulnerabilidade é que a gente vai criando novas camadas. E isso vai nos deixando ainda mais cego. Então, toda vez que a gente ouve uma nova informação, seja minha, seja de qualquer pessoa, que você olhe para aquilo e tenha o seu filtro. Eu falo que o filtro, né, que barra, que não me deixa vulnerável, é eu fazer pergunta. É eu pegar e colocar uma pergunta para eu não me alienar àquela pessoa ou àquele conceito. O que é eu me alienar? É eu tirar poder de mim e dar poder para outra pessoa ou para aquele conceito, né? Lembra, eu alieno meu carro no banco, né? Eu vou dar o meu carro no banco para que eu possa viver, enfim, ter minhas contas ali pagas. Então eu alieno o meu conceito, aquilo que eu acredito, né? Eu alieno isso e por consequência eu acabo tirando o poder de mim e dando poder pro outro. E isso cria uma camada. Então, às vezes, a gente vai num curso e depois, quando a gente sai do curso, a nossa vida às vezes piora, né? Por conta de coisas que a gente acreditou ali e que para aquela pessoa talvez serviram e a gente não questionou como seria aquilo para a nossa vida. Então, eu crio essas camadas a partir dessa validação. Justamente, por que a gente cria essas camadas principalmente até os 7 anos? Porque é quando nós estamos muito vulneráveis, né? Até os 7 anos a gente não tem nenhum tipo de opinião formada, o nosso subconsciente ele está aberto e por isso a gente vai sempre validar tudo, né? A gente olha para os nossos pais, tios, enfim, como deuses, né? Eles mandam, eles são os melhores. Então eles são as nossas primeiras referências de alguém importante na nossa vida. Então a gente está sempre validando tudo aquilo que eles falam pra gente. E é justamente por isso que acontece o maior número de camadas ali, né, de falsas identificações durante essa fase da nossa vida. Então, isso eu falei na segunda-feira. Já na terça-feira eu falei, eu tenho que me acelerar aqui. Na terça-feira eu falei que a gente tem lá... Na terça-feira, pra mim, foi uma das lives mais importantes, onde eu falei que aquilo que tu pensa sobre ti, né, muitas vezes não é exatamente aquilo que tu pensa, porque esse pensamento raso, ele é taxado como errado, né? Porque se eu acredito que eu sou bonita, eu não preciso ficar buscando que alguém diga que eu sou bonita, né? A gente estava falando ali de magro e gordo, né? Se eu sou magra, se eu tenho a crença, a identidade de que eu sou magra, eu não vou ficar o tempo inteiro pedindo a validação das pessoas. Tu acha que eu tô magra? Ou eu não vou ficar o tempo inteiro me olhando no espelho pra ver se eu tô magra, porque eu já sei que eu sou. Pega uma pessoa que é realmente magra, tu acha que ela fica o tempo inteiro se olhando no espelho? Uma pessoa que tem essa identidade, né, mesmo que seja uma falsa, mas se ela tem essa falsa identidade de que ela é magra, quando ela se olha, ela já vê isso. Ela não precisa ficar se olhando o tempo inteiro. Então, ela já entende que ela é, né? E quando a gente não é, a gente fica o tempo inteiro buscando a validação através de uma calça, através de uma pessoa, através de alguém para poder criar essa identidade. Então, aquilo que eu penso sobre mim no raso, na verdade, é mentira, né? E o que realmente importa pra mim, o que realmente me incomoda e me tira do sério é quem eu realmente acredito que eu sou, né? E a prova disso, a gente pode pensar justamente quando alguém fala pra mim, se eu realmente sou, lá no meu inconsciente, no meu profundo, eu tenho a crença de que eu sou gorda, né? Quando eu tiver no meu processo de alguém fala assim pra mim, tu é gorda, eu vou enlouquecer, né? Aquilo vai me tirar do sério, aquilo vai realmente me gerar um incômodo absurdo. Por quê? Porque aquilo importa pra mim. Por quê? Porque eu sou aquilo. E se eu sou isso, isso vai importar pra mim. Eu tenho a crença, eu sou. Lembra que eu falei que o eu sou é tudo que a gente é? E depois disso, a gente cria um rótulo. Então, todo rótulo que eu crio vem depois da palavra sou, né? Nós nascemos sendo eu sou. Apenas eu sou. Eu sou o eu sou. Só que a partir do momento em que eu pego o eu sou e eu coloco um outro conceito por trás desse eu sou, eu já estou criando o rótulo e projetando isso nas pessoas para que eu possa trabalhar essas falsas identidades que eu criei de mim mesma. Então, por isso que na terça-feira a gente falou justamente sobre essa questão de o quanto eu sei verdadeiramente o que eu sou, o que você pensa sobre você, né? Eu falei, quem você realmente acredita que você é? O que você pensa realmente sobre você? Será que você realmente
pensa as coisas que você gostaria, porque a gente falou inclusive na terça-feira que aquilo que eu verdadeiramente acredito que eu sou vira a minha realidade, né? Cria a minha realidade. E isso é muito mais do que aquela coisa de crença, né? E sim essa identificação que eu tenho com vários conceitos que criam uma autoimagem. E como eu falei ali, se eu acredito que eu sou gorda, os meus pensamentos, eles vão vir como uma forma de gatilho para gerar emoções, e essas emoções vão acabar gerando ações que vão dar resultados. Então, se eu acredito lá na minha identidade que eu sou a gorda, o que vai acontecer? Eu vou ter pensamentos, logo eu vou ter sensações tipo barriga vazia, morrendo de vontade, boca salivando, e aí eu vou ter ações. Ações, eu vou ir comprar uma comida, eu vou ir no McDonald's, sei lá onde eu vou comprar uma pizza. Hoje é o dia da pizza, né? Em São Paulo eu vi que é o dia da pizza. De manhã, na hora do café da manhã, as pessoas estavam comendo pizza. Eu fiquei pensando, gente, a televisão é difícil, né? Às vezes eu tento dar uma chance pra ela, mas não dá. Não dá pra dar uma chance pra televisão. Infelizmente, a televisão, olha, ela não traz bons hábitos pra gente. E aí, eu já pego e vou comprar, e aí qual vai ser o meu resultado? Eu vou ser gorda. Por quê? Porque no fundo eu acredito. E aí eu começo de novo todo esse ciclo. Então, é importante a gente perceber todo esse ciclo que o ego faz com a gente e a importância da gente buscar essa verdadeira identidade. Na quarta-feira eu falei da aparência física, né? Falei da questão da gente realmente olhar para nossa aparência e até que ponto isso pode ser ou não ego, né? Que muitas vezes a gente acredita que não, se eu fico buscando o tempo inteiro cuidar da minha aparência para o externo, isso quer dizer que é ego. Então, quanto mais eu busco, tipo, meu cabelo, né, buscar essa validação do outro, então eu vou deixar meu cabelo assim porque eu quero que o outro veja que eu tô bonita e tudo mais, mais eu estou no ego, né? Eu falei muito disso. Então, realmente, eu até falei de mim, né, que quando eu tava no meu processo, que eu era loira, então eu era loira de cabelos compridos e acabei mudando totalmente quando eu comecei a me encontrar na minha verdadeira identidade, justamente porque eu percebi que eu não tinha que buscar a validação do externo e sim olhar pra mim e eu validar aquilo que é importante pra mim. Então, só para que vocês entendam e percebam o quanto a aparência, ela muitas vezes vai estar ligada totalmente ao ego e a gente não consegue fazer essa similaridade. A nossa aparência, ela precisa estar muito, muito, muito voltada para como eu quero estar. Lembrando que o nosso corpo, ele é um meio para a gente estar aqui, né? Se a gente não está aqui, ele não consegue. Se a gente não olha para o nosso corpo como eu falaria assim, que ele é como se fosse o barco, né, dentro do mar. A gente precisa cuidar desse barco para ele não furar, para ele não colocar muito peso ali, porque senão ele vai afundar, ele vai ficar doente, né? Então é muito mais nesse sentido, e isso não quer dizer que eu não posso me arrumar, que eu não posso fazer plástica, que eu não posso, não, porque se isso me fizer me sentir ainda melhor, isso vai ser ainda melhor para mim. Então que eu possa olhar para isso não como mais uma distorção, de tipo, se eu fizer essa cirurgia plástica, né? Eu falei também que eu já fiz bichectomia e tudo mais. E quando eu fiz era justamente porque eu tinha um trauma de infância e eu percebi que mesmo fazendo terapia isso não estava me ajudando. E quando eu simplesmente fiz a cirurgia, mudou totalmente a minha forma de olhar para o meu rosto. Então a cirurgia, a ciência, gente, ela tá junto com a espiritualidade. Ela é mais uma terapia, eu digo. A gente tem que fazer a terapia mental, espiritual e usar a ciência ao nosso favor. E não distorcer mais uma vez que a ciência é uma coisa que não pode se aproximar do espiritual. Eu sempre trago isso aqui junto porque eu acredito que um tem que andar sempre com o outro. Não existe essa coisa de eu sou só aparência. Essa pessoa que fez cirurgia, então ela é só da aparência. Não, calma, por que ela fez? O que existe por trás? Né? Claro, eu fui colocar, sei lá, não sei agora, não me vem uma silicone, né? Se eu sinto que a vida inteira eu não tive seios ou eu não me gostei quando eu me olhava, se eu quiser colocar e isso fizer sentido pra mim e fazer eu me sentir melhor, que bom, vai lá e coloca. Mas não cria uma distorção de novo de que eu não posso colocar ou eu posso. Percebe se ressoa contigo, ressoou, tu acha que faz sentido, vai lá e coloca. Mas sempre lembra, por que eu tô fazendo isso? Por quê? Qual é o motivo? Porque o motivo por trás é que vai realmente gerar, né, a mudança ali na prática. Né? Não adianta eu querer fazer pelo outro, isso tem que ser por mim, tem que ser sempre por mim. Isso a gente falou na quarta. E ontem, né, eu expliquei de forma limitada, o ilimitado, que foi Deus, né? A gente falou 1 hora sobre Deus. Pra quem não viu essa live, assim, eu aconselho fortemente. Eu recebi vários depoimentos no direct, no meu WhatsApp, falando que eu consegui explicar o que é Deus, né? Que Deus não é uma pessoa, que Deus é uma força criadora de tudo que é. Que a gente criou uma imagem de que Deus é masculino, de que Deus é homem, de que Deus é ele tem essa coisa de punir, porque o homem punia, o homem tinha regras, né? E isso foi criado há muito tempo atrás.
né, muitos milênios atrás, e a gente lembrava que naquela época a mulher era só feita para cocriar, né? Então a gente olhava para ele como um super poderoso. E hoje a gente acabou criando essa imagem mental, que é uma imagem que a gente coloca na parede, em que a gente se ajoelha e acredita que a gente é inferior. Só que lembra que eu falei que Deus é o todo? Até ontem eu estava atendendo uma menina, ontem à noite a gente conversou sobre isso. Eu falei assim pra ela, Deus é o todo, né? Ela não tinha visto a live. Se Deus é o todo, né? Qualquer coisa que esteja antes do todo não pode ser maior do que Deus, né? E a gente estava falando sobre astrologia, que ela gosta muito de astrologia. E aí ela me contou a vida dela falando sobre tudo pela astrologia. E aí eu falei pra ela assim, mas o que tu entende sobre Deus? Deus não é o todo, né? Não é tudo que existe demais? Então, o que tu entende? Tu acredita que a astrologia tem poder sobre nós ou tu acredita que Deus tem poder sobre nós? E aí a gente ficou conversando e daí a gente percebeu que tudo aquilo que existe acima, né, da astrologia é o que realmente vai comandar e determinar a nossa vida. Então Deus está acima da astrologia. E a astrologia ela é uma parte e que ela pode comandar se a gente ficar o tempo inteiro validando tudo que ela fala. Né? Eu olho hoje para a astrologia e é claro, você pode concordar ou não, mas dando a minha opinião sobre isso e a minha vivência sobre isso, eu já fui uma pessoa muito viciada em astrologia. Tipo assim, tudo que eu fazia na minha vida era pela astrologia. E hoje eu percebo que as pessoas que trabalham com ela são maravilhosas. É um verdadeiro canal de autoconhecimento a astrologia. Hoje a astrologia me ajudou muito a encontrar o meu propósito e aonde eu tô. Mas ela apenas me trouxe para eu identificar os potenciais que existem de energia para aquelas coisas e a partir disso eu olhar em direção à minha vida sempre me conectando com o Criador. Porque o Criador ele está acima da astrologia, ele não está abaixo. Porque se existe alguma coisa que é maior do que o Criador, então ele não é Deus. Porque Deus seria o infinito, ele seria o onipotente, ele seria tudo, né? Então, se a astrologia comanda, então quem é Deus? Então a astrologia é Deus? Entende? Só que os planetas estão abaixo, né? Então, eu olho muito desse lado, assim. Eu olho pro todo e digo, não, eu posso usar essa energia para identificar. Então, por exemplo, eu sou escorpião, né? Quem viu esses dias eu postei meu mapa no feed, né? O meu mapa astral. E eu tenho várias energias em escorpião, né? Tenho 7 planetas aí na casa 12, que é a casa do inconsciente. E isso me ajudou muito a descobrir meu propósito, porque hoje eu trabalho com a mente, né? Eu trabalho com essa parte mais introspectiva das pessoas e eu consegui ter clareza disso através da astrologia. Porém, eu também consegui perceber que nem tudo aquilo vai sempre acontecer o que está falando lá. E que eu posso olhar as pessoas com esses potenciais energéticos e, além disso, tirar estes rótulos e olhar para ela quem ela verdadeiramente é. Porque atrás dessas energias que a gente identifica para conhecer o outro e para amar o outro como ele é, existe uma alma, entende? E essa alma, ela tá acima desses rótulos. Então, quando eu olho para uma pessoa e digo, aquela pessoa é de escorpião, ela é vingativa, né? Tem muita gente que às vezes fala, aquela ali é vingativa, ela é de escorpião. Eu já tô rotulando, eu já tô criando um rótulo. E lembra, se eu tô rotulando, eu já tô no ego. Eu já tô olhando para aquela pessoa como se ela fosse aquilo e isso me separa dela. Então, acaba sendo mais uma religião. Aquela ali é evangélica. Aquela ali é católica. Aquela ali é de escorpião. Então, ela é assim. Não, gente, a gente não pode fazer isso com as pessoas. Então, eu vejo assim que a astrologia ela ajuda e separa também. Então, que a gente possa olhar para a astrologia apenas como um instrumento de autoconhecimento que nos permite ir trazendo, né, as distorções que a gente precisa trabalhar, as sombras. E a partir do momento em que eu trabalho essas sombras, eu saio dessa energia. E eu tô falando isso por mim, tá? Porque eu era uma pessoa extremamente ciumenta, possessiva. E eu namorei 5 anos à distância. E hoje eu tô namorando com uma pessoa aqui, vivendo presencial. Então, tipo, vocês percebem que era uma energia que eu tinha através da astrologia. Eu olhei pra isso, eu busquei entender de onde vinha, eu curei isso, ponto. E sim, eu sei que eu tenho esse potencial, mas eu trabalho isso constantemente. Então, isso não vai ser ativado se eu não quiser. Porque acima de todos esses conceitos, existe a parte de Deus, existe a cocriação, existe a parte de Deus que está em mim. E que ela é soberana a todas essas energias. Pensa se a gente fosse o tempo inteiro refém, né? Eu me mudei em Mercúrio retrógrado, né? Fiz minha mudança, vim viajando, dei carona para um monte de gente, deu tudo certo. Então não vamos cristalizar tanto isso. Eu até nem sei porque eu falei, mas provavelmente tinha um motivo. E aí, para finalizar, eu falei sobre o propósito interno e o propósito externo. Lembra que eu falei da Gisele Bündchen, né? Que ela é uma mulher que talvez tenham muitas outras mulheres bonitas como ela,
mas ela conseguiu alinhar esse propósito interno e o propósito externo, né? Ela conseguiu alinhar, entender a causa dela, entender essa ferramenta, o que ela veio fazer no mundo e alinhar o que eu vim fazer no mundo com o propósito externo. O propósito externo é tudo aquilo que eu quero na minha vida fora de mim. Então eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero ter uma mesa bonita na minha casa, eu quero ter essa roupa, esse tênis, sapato. Isso é o propósito externo que todo mundo quer. Só que 95% das pessoas do mundo só se alinham com o propósito externo. Eu quero ter dinheiro. E aí elas passam a olhar para o propósito interno como algo secundário. Só que, na verdade, o propósito interno, ele deveria ser o propósito primário. Porque quando eu me alinho com a minha verdadeira identidade, o meu propósito, ele vem rápido. Logo que eu me reconheço como luz e eu saio de todos esses rótulos, eu consigo entender quais são as minhas qualidades, o que eu gosto de fazer, aonde eu deveria estar. Porque hoje eu olho pra mim e aquilo que eu acredito que eu sou boa, às vezes o meu pai disse isso pra mim. E eu me identifiquei com aquilo que meu pai falou porque eu amo meu pai, eu confio nele, então eu abro meu campo pra ele e tudo que ele fala eu valido. Aí eu fiz faculdade de, direito porque o meu pai falou que eu era boa pra conversar, que eu tinha, e daí eu fui lá e fiz. Então, quando eu me alinho com o meu propósito interno, eu consigo buscar o meu propósito externo. E daí eu não vou mais correr atrás do dinheiro, porque o dinheiro ele vai ser consequência de um alinhamento com a minha essência e eu vou buscar. Hoje, a maioria das pessoas, elas buscam o propósito externo e por conta disso, elas não conseguem nunca ser bem-sucedidas nas suas vidas. Não conseguem porque elas não encontram o propósito interno. Então, elas estão sempre na energia do esforço. Pensa se o que eu tô fazendo aqui hoje eu não gostasse de fazer e eu estivesse fazendo só por dinheiro, tá? Vocês acham que eu ia estar com a energia que eu tô, de todo dia estar aqui fazendo? Se eu realmente não gostasse de estar fazendo isso, se eu realmente não estivesse alinhada com o meu propósito interno, provavelmente não. Eu ia dizer, meu Deus, graças a Deus, sextou, acabou essas porcarias dessas lives, não aguento mais fazer live, né? Tipo, se eu não estivesse alinhada, provavelmente eu ia estar fazendo isso, né? Eu ia estar dizendo, graças a Deus, sexta-feira, amanhã não tem. Mas não, porque quando a gente trabalha e está alinhado com o nosso propósito interno, a gente fica 3 horas aqui, às vezes eu digo, putz, já tá dando 1 hora, mas que droga, passa muito rápido. Por quê? Porque a gente está alinhado com aquilo que existe dentro de nós. Então as pessoas de sucesso, elas realmente têm esses 2 alinhamentos. E elas entendem que o alinhamento primário, que é esse dissolver o ego, que é se afastar da mente, dos pensamentos, é o propósito mais importante que precisa ser inicial. E que o segundo é realmente esse propósito que é o externo. E que ele também é importante, gente, porque nós estamos na Terra, porque nós escolhemos, porque esta experiência na Terra é sagrada também para que a gente possa alcançar alguma coisa. Então, nunca neguem a vida. Vocês escolheram estar aqui porque provavelmente isso também era sagrado. Era sagrado nós estarmos aqui nessa dimensão. Eu sei que tem muita gente que é muito no nível espiritual também fica, porque eu tinha que voltar para casa, ser espírito, porque eu odeio estar aqui na Terra, as pessoas são muito ruins. E na verdade é justamente o contrário. Então, que a gente possa olhar para isso, certo? Foi tudo isso que a gente falou, falando de uma forma bem resumida. E eu tenho 30 minutos para fazer aí a meditação. Então, a gente vai fazer a nossa meditação agora. Deixa eu só ver o que todo mundo falou aqui. Que bom esse resumão, não pude acompanhar. Muito bem, Sibeli. Depois olha as lives, tá lá no YouTube. Quem tá aqui no YouTube também. Isso é lindo, não negar as sombras, mas acolhê-las para que sejam ressignificadas. Exatamente. Tem um filme que eu até já recomendei para as pessoas, que é O Poder das Trevas. O Poder das Trevas é muito bom esse filme, quem puder ver. Ele fala justamente quando eu nego as minhas sombras, o que acontece, e quando eu não nego e eu olho para ela no olho. É muito legal esse filme. Para quem gosta de entender mais no emocional esses conceitos, O Poder das Trevas. Procura, tem no YouTube de graça. Eu também, depois que entendi as energias do meu mapa, estou trabalhando para ressignificar alguns aspectos, exatamente. Quando a gente se alinha com o nosso interior, o externo, exatamente. Porque como eu falei, né? Eu falei até hoje, coloquei nos stories do Instagram, que o externo, ele é sempre reflexo de como eu tô. Se a minha casa tá uma bagunça, provavelmente eu tô internamente uma bagunça, né? Se a minha casa tá suja, é porque tem muita sujeira em mim que eu tenho que olhar, né? E eu tô aceitando viver com essa sujeira. Então, semana que vem é ação. Como criar força para agir. Semana que vem a gente vai falar sobre ação. Vou trazer várias aí. Vou trazer uma pessoa, inclusive, que vai falar, uma nutricionista na quarta-feira, que vai falar sobre alimentação para ação. Ela vai falar de vários alimentos que têm esse potencial de ação. Muito legal. E ela é vegana, então ela vai trazer isso de uma forma bem diferente do que a maioria faz.
convidei ela e ela aceitou, que ela faz parte da mentoria que eu dou de emagrecimento. Então a Malu vai participar, vai ser bem legal. Certo? Então vamos lá para a nossa meditação. Vou colocar aqui a música. Quem tá no YouTube talvez não vai ouvir a música e quiser ir para o Instagram, quem não conhece meu perfil. Espera aí que eu vou abrir aqui. A Cassandra, adorei. Continuo fazendo a meditação da criança ferida. Poder das trevas, exatamente. Se tu quer fazer a meditação, vocês que estão aqui, tem 5 pessoas aqui, vão lá pro Instagram. Quem não tem pode ficar, talvez a música saia baixinho, tá? Só pra deixar isso claro, porque eu sei que o YouTube ele não tem a música. Certo? Ó, entrou agora. Então vamos lá, vamos se acomodando, se coloquem aí em um lugar tranquilo para vocês poderem relaxar um pouquinho. Vamos lá. Então eu vou tirar aqui. Vai fechando seus olhos. Fazendo uma inspiração bem profunda. Solta o ar bem devagar. Vai alinhando esse contato interno faz mais uma inspiração bem profunda. Vai relaxando a sua língua. Relaxa o maxilar, relaxa as pálpebras dos seus olhos, relaxa as têmporas, o ponto entre a sobrancelha, vai suavizando todo o seu rosto. Alinha seus ombros, solta os seus braços. Relaxa o músculo do seu abdômen. Relaxa o seu quadril. Solta suas pernas, suas panturrilhas. Relaxa os pés, os dedos dos pés. E vai sentindo esse completo alinhamento energético do seu corpo. Vai se entregando para esse momento que você escolheu viver de alto amor, de alto respeito, acolhendo os seus sentimentos, tudo que você está vivendo, que você viveu ao longo dessa semana. Faz mais uma inspiração profunda e ao soltar o ar, vai relaxando ainda mais todos os membros do teu corpo.
vai trazendo toda a tua atenção para o teu coração, para o centro de equilíbrio do teu corpo, para o caminho do meio, para o centro da tua verdadeira identidade. E na medida que você vai se conectando com o teu coração, vai sentindo e percebendo que ao redor de você existem várias camadas escuras e pesadas. Cada uma dessas camadas que você vai percebendo, elas estão projetando um peso no seu corpo. Cada uma dessas camadas foi criada por grandes e fortes momentos da sua vida, por ordens, por rótulos, experiências que o seu ego taxou, validou. Se conecta com essas camadas, com essa dor, com essas regras, com todos esses filtros que te impedem de ver o melhor das pessoas, que te impedem de te reconhecer como essência divina, como paz, amor, como luz. Essas camadas que só fazem você se julgar, que só fazem você se criticar. Vai percebendo e observando. Conforme você vai passando a apenas observar essas camadas sem julgar elas, conforme você vai olhando para essas camadas fora delas, você vai percebendo o quanto essas camadas são frágeis, são presas frágeis. Que conforme você vai tomando consciência e percebendo cada uma delas, elas vão sendo dissolvidas com leveza, acolhimento. Você olha, reconhece e ela se dissolve. Conforme você honra cada uma dessas camadas, percebendo que cada uma delas trouxe um aprendizado, que todas elas foram necessárias para que você pudesse estar nessa realidade, nessa vida. E conforme essas camadas vão sendo dissolvidas, elas vão virando poeira, uma poeira prateada. Essa poeira prateada que vai caindo no chão, conforme você vai fazendo esse processo de reconhecimento, ela é uma poeira de gratidão.
Gratidão pelas experiências que essas sombras te trouxeram, pelos aprendizados. Conforme essas sombras vão sendo dissolvidas, essas camadas vão sendo descobertas, esse falso eu, esse frágil falso eu, vai sendo descoberto. Essa poeira que caiu no chão começa a subir para o céu. Essa poeira prateada, essa gratidão, vai subindo para o céu. E conforme isso vai acontecendo, você vai olhando para você agora mesmo. E você vai percebendo que a sua aura, que estava aprisionada, escondida, em meio a todas essas camadas do ego, agora está livre, dissolvida. E agora você tem pleno acesso ao seu espírito, à sua verdadeira identidade. E a sua aura ela vai aumentando de tamanho. Antes ela estava pesada, aprisionada, agora cada vez ela vai aumentando ainda mais, toda a luz dela. E essa luz vai aumentando, aumentando, vai expandindo, expandindo. E você vai percebendo que conforme ela vai se expandindo, ela vai emitindo uma luz dourada. E essa luz dourada vai preenchendo todo o seu redor. Tudo vai ficando dourado, totalmente tomado por uma luz dourada ao seu redor. E você vai se misturando com essa luz dourada, se tornando uma só com ela. Sinta essa liberdade, sinta essa leveza de se reconhecer como luz. Sinta essa indescritível sensação de conhecer a sua verdadeira identidade, de perceber quem você verdadeiramente é, quem você verdadeiramente sempre foi, mas que as camadas de condicionamento te aprisionavam. Sim, perceba, sinta e perceba como é maravilhoso viver em essência, se alinhar com o seu propósito interior. Perceba como a vida tem um novo sentido, um novo significado, como ela tem um novo propósito. Sinta como é maravilhoso estar de volta em casa, na casa do Pai, na casa do universo, na casa do sentir, do amar, na mais pura consciência do ser. Na consciência pura e infinita. E vai se conectando com essa energia de amor. Vai sentindo como é poder caminhar na rua sem essas camadas pesadas. Como é maravilhoso olhar as coisas sem rótulos.
Como é maravilhoso ver a essência das coisas, sem conceitos. E aos poucos vá fazendo uma inspiração bem profunda. Vá sentindo seus pés. Gente, começou a doer meu olho. Pior é que eu não tô chorando da meditação. Eu acho que é dos cílios. Tudo bem com vocês? Nossa, eu tenho mais 4 minutos só. Jesus, meu olho tá... Tudo bem? Como foi a meditação? Eu acho que eu vou ir finalizando, porque eu não sei porque que eu tô com o meu olho assim. Mas vou finalizando a meditação. Agradeço imensamente a presença de todo mundo aqui, no Instagram, no YouTube. Maravilhosa como sempre. Muito bem. Então, semana que vem vamos falar de ação. E espero você segunda-feira. Gratidão. Muito bom. Gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem bem, um beijo de luz e até segunda-feira.